Olá para quem está nos assistindo, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. A gente está no canal da Biblioteca Mário de Andrade, no projeto História da Mário. Meu nome é Bia Reis, eu sou jornalista e hoje vou conduzir uma conversa sobre trabalho infantil. Queria primeiro agradecer a Josélia Aguiar, diretora da biblioteca, a Carol e a Débora, que trabalham também na biblioteca, e as nossas convidadas, a Bruna Ribeiro e a Elisiane Santos. Eu vou começar, então, apresentando as duas. A Elisiane Santos é procuradora do trabalho aqui em São Paulo, com atuação na proteção da infância e combate ao racismo. É mestre em filosofia pela USP e doutoranda em sociologia e direito pela Universidade Federal Fluminense. É autora do livro Crianças Invisíveis, que fala sobre trabalho infantil nas ruas e racismo no Brasil. A Bruna Ribeiro é jornalista como eu, pós-graduada em Direito Internacional pela PUC de São Paulo, com extensão na Academia de Direito Internacional de Haia, na Holanda. Ela se especializou na cobertura da área de educação de direitos humanos, até chegar ao tema do trabalho infantil. Escreve para o projeto Criança Livre de Trabalho Infantil, da Escola Cidade Aprendiz, e é autora de um blog sobre direito das crianças e dos adolescentes no portal do Estadão. É autora do recém-lançado Meninos Malabares, em parceria com o fotógrafo Tiago Queiroz. Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas. Olá, Bia, olá, Elisiane. Olá a todos e a todas que estão nos assistindo. Muito obrigada pelo convite, agradeço à Biblioteca Mário de Andrade e a todos que estão nos acompanhando. Olá, Bia, olá a todos e a todas. Bruna, uma alegria, uma honra estar aqui com vocês e agradeço muito o convite também da Biblioteca Mário de Andrade e desse projeto tão importante, né, que é o História na Mário. Vamos falar aí sobre este tema que é muito necessário, né, para a nossa sociedade. Eu queria começar perguntando como é que se define o trabalho infantil, porque nem todo trabalho feito por menores de 18 anos é trabalho infantil, né? Como que a gente define o que é? Começo, Bruna? Pode começar. Bom, acho que é importante a gente entender, primeiro, que cada país tem a sua legislação, né, sobre idade mínima para o trabalho. No Brasil, essa idade é 16 anos, ela está estabelecida na Constituição Federal, né, tem uma longa história de lutas, né, uma história aí, acho que ao longo da nossa conversa, a gente vai falando sobre isso, até se chegar a essa idade, né, e essas idades que são estabelecidas pelos países também, né, elas têm uma referência normativa geral internacional numa convenção da Organização Internacional do Trabalho, que é a Convenção 138 da OIT, né? Então, toma por base o desenvolvimento físico, psicológico e social da criança e do adolescente para que os países estabeleçam essas idades, né? No Brasil, hoje, a idade é 16 anos, com exceção da aprendizagem profissional, que pode acontecer a partir de 14 anos, e, além disso, alguns trabalhos são proibidos mesmo para pessoas com menos de 18 anos, que são aqueles trabalhos insalubres, perigosos e noturnos, né? Então, assim, qualquer trabalho realizado, seja por criança ou seja por adolescente, fora dessas idades permitidas pela legislação, é considerado trabalho infantil. Por que eu fiz esse histórico das idades? Porque, às vezes, as pessoas acham que é só o trabalho das crianças menores, né? Não, um adolescente, por exemplo, de 17 anos, que realiza uma atividade insalubre, por exemplo, é um trabalho que não é permitido na nossa legislação, é considerado também como em situação de trabalho infantil. Né? Então, resumindo, trabalho infantil é todo o trabalho realizado por criança ou adolescente abaixo da idade permitida na legislação. Tem muita variação nos outros países dessa idade? Vou seguir, tá, Bruna? Não tem alguma variação, simplesmente no seguinte sentido, né? A OIT estabelece como parâmetro
no mínimo, a idade de 15 anos ou a idade de conclusão do ensino obrigatório. Né? Então, hoje, se nós considerássemos no Brasil, né, a idade escolar obrigatória, o ensino obrigatório ele vai dos 4 aos 17 anos, né? Então, a idade mínima poderia ser até maior do que os 16. Né? Então, no geral, os países já têm esse critério a ser observado, não pode ser, então, menos de 15 anos em nenhuma hipótese, né? E pode ser mais do que 15 anos, inclusive, assim, países, né, mais avançados em relação a essa questão podem ter idade superior a 16 anos, que é a idade no Brasil, né? A idade mínima no Brasil. Já Entendi. foi bem menos do que isso, né? Lá atrás, ao longo da nossa história, desde a primeira Constituição Federal, que estabeleceu a idade mínima, né, em 1934, começou com 12 anos, depois passou para 14, até nós chegarmos nessa idade hoje de 16 anos. E, Bruna, você que vem estudando esse assunto já faz um tempo, né? Qual que é a importância da gente cuidar da infância e da gente proteger as crianças e os adolescentes desse tipo de trabalho? Olha, Bia, eu sempre costumo dizer que o trabalho infantil é uma violação que nunca vem desacompanhada. O trabalho infantil, ele é consequência de muitas outras violações de direitos. A criança que está nessa situação, geralmente ela não tem ali a infância plena garantida, e também tem muitas consequências a partir da exploração do trabalho infantil. Então, eu venho escrevendo sobre o assunto, escrevendo reportagens, cobrindo o tema de uma forma mais específica desde 2016, e o que eu percebo nas apurações, inclusive no próprio livro, nas apurações do próprio livro, e também conversando com especialistas, é que as crianças que estão nessa situação são crianças em vulnerabilidade social, a família não tem condições de garantir ali que a criança não trabalhe, que a criança frequente a escola, frequente atividades do contraturno escolar, tenha acesso ao lazer, ao esporte, às artes, que são as atividades que nós consideramos importantes aí para o desenvolvimento integral de uma criança. Então, quando nós visitamos essas famílias, nós percebemos que elas estão em vulnerabilidade social, muitas delas são chefiadas por mulheres, são famílias monoparentais, o pai muitas vezes não está presente, então essas mulheres tentam dar conta aí da criação dos filhos, e por uma falta, muitas vezes, de condição mesmo, né? Por dificuldades econômicas, sociais, muitas vezes essas famílias residem em moradias precárias, as crianças acabam sendo condenadas a essa situação. Então, para além da desigualdade social, que é uma das causas do trabalho infantil, também existe uma naturalização da violação para essa parcela da população. A gente sabe que ainda algumas pessoas defendem o trabalho infantil no Brasil, é comum a gente ouvir a reprodução de alguns mitos, como é melhor trabalhar do que roubar, é melhor trabalhar do que ficar na rua sem fazer nada, e quando a gente reproduz esses mitos, a gente condena essas crianças a essas duas únicas opções, o que é muito perverso, porque, na verdade, a opção para todas as crianças deve ser o seu desenvolvimento pleno, mas é importante a gente fazer uma reflexão sobre quem são essas crianças que nós defendemos o trabalho infantil, quem são essas crianças que acabam sendo naturalizadas nessa violação, já faz parte da nossa paisagem ali, ver uma criança no farol, e a gente sabe que, no geral, são crianças em vulnerabilidade, crianças pobres, crianças negras, e os dados nos mostram isso, inclusive. Então, como consequência, a gente tem a exclusão escolar, a maioria das crianças e dos adolescentes que trabalham tem um rendimento inferior na escola, acabam tendo, né, a educação ali prejudicada,
pelo cansaço, pela falta de disponibilidade do tempo. Então, muitas vezes essa criança está matriculada na escola, mas não necessariamente ela está aprendendo da maneira adequada. A criança e o adolescente que trabalham, eles ficam mais expostos à violência física, psicológica, sexual, a acidentes de trabalho, e são condenados à reprodução do ciclo da pobreza. Geralmente, os pais também começaram a trabalhar muito cedo, de forma desprotegida, e essas pessoas acabam não se profissionalizando, não ingressando no mercado de trabalho formal e reproduzem esse ciclo depois nas próximas gerações. E, doutora, a Bruna falou um pouco desse ciclo, né, de como isso vai se repetindo. A senhora fez no teu mestrado uma análise histórica, né, dessa origem desse trabalho no Brasil, né? A senhora poderia nos contar um pouco o que tem de registro mais antigo que a gente consiga observar aqui no país? Bom, vamos lá, pode me chamar de você, tá, Bia? Tá bom. Então, assim, falando um pouco desse histórico do trabalho infantil, né? Como a Bruna falou, existe essa naturalização na sociedade, mas isso precisa ser problematizado, né? Para quem é direcionado esse discurso de que o trabalho é bom, de que é melhor trabalhar do que estar na rua, de que é melhor trabalhar do que estar fazendo coisas erradas, né? Na verdade, isso são construções do imaginário social que tem uma relação, uma conexão direta, né, em relação a determinadas formas de trabalho infantil presentes na sociedade ainda hoje, que se relacionam diretamente com o nosso período escravocrata e de pós-abolição também, né? Então, que naturaliza esse trabalho das crianças negras e em condições, né, socioeconômicas mais vulneráveis, vamos dizer assim, nos dias atuais. E também naquele período, né, forte de industrialização no país, quando chega aqui uma migração trabalhadora e onde a mão de obra nas fábricas, né, na indústria, ela é massivamente feminina e infantil também, né? Então, nesses dois pontos já começa esse olhar, né, e essa construção do imaginário de reservar este lugar a essas infâncias, né, que é o lugar da não infância, porque quando a gente está falando de trabalho, a gente está negando a infância a essas crianças e adolescentes, né, que seria um período de formação, de construção das suas habilidades, do seu potencial, inclusive para o trabalho, numa idade apropriada, né? Na minha pesquisa de mestrado e que originou o livro, né, Crianças Invisíveis, eu cheguei no ponto de análise exatamente do período escravidão e pós-abolição, porque a pesquisa ela era direcionada a compreender esse fenômeno do trabalho infantil nas ruas, essa situação, né, das crianças que trabalham nos sinais, nos faróis, por que existe essa cultura do trabalho infantil. Na verdade, foi o que me levou, né, à pesquisa e à constatação dessa raiz, né, dessa relação direta com o racismo estrutural, né, com o que nós vivenciamos aqui no nosso país. E aí não é difícil, Bia, você fazer essa reflexão hoje, né, em relação, por exemplo, ao trabalho infantil doméstico. Nós temos um contingente ainda hoje de mais de 90% meninas nessa forma de trabalho, mais de 70% negras, né? O trabalho escravo contemporâneo, né? Nós temos também estudos que apontam que mais de 80% dos trabalhadores resgatados na atualidade em condição análoga de escravos são pessoas negras e que foram trabalhadoras infantis, né? Então, um ciclo que se perpetua e que a gente consegue também verificar no período colonial, né, como principais atividades onde não só pessoas adultas, né, negras escravizadas, africanos sequestrados, né, do seu continente, que foram trazidos para o nosso país, não só homens e mulheres adultos trabalhadores, né, submetidos a essa condição perversa, esta condição violenta, mas também crianças e adolescentes, né? Então, assim,
é muito forte isso, né, quando a gente pensa nesse imaginário construído também em relação a essa negação das infâncias, né, a essa parcela das crianças e adolescentes no Brasil, que são as mesmas crianças e adolescentes que, nos dias atuais, né, vêm sofrendo com mais intensidade esta forma de violência, e que muitas vezes não é visto desta forma. Então, acho que essa condição, né, de invisibilidade do trabalho como uma violação de direitos para as infâncias mais vulneráveis, né, ela é muito presente em relação às crianças e adolescentes negros, ainda nos nossos dias, e isso intensifica, né, todo o cenário de violências que já é marcado pela questão racial, né, já é marcado pela dificuldade, né, que nós, pessoas negras, já temos na construção da nossa infância, né, como sujeito, como num processo sempre de enfrentamento, né, de superação, de autoafirmação, né, de construir a sua autoestima, né, você já passa por um processo perverso de racismo estrutural, que faz com que você precise ser forte o tempo todo e enfrentar essas adversidades, né, e além desse processo do racismo que perpassa assim, todos os cenários institucionais, inclusive a própria escola, né, você ainda tem essa condição agravada socioeconômica que faz com que você tenha que lutar pela sua própria manutenção e sobrevivência e sequer ser visto como uma vítima do trabalho infantil, entendeu? Então, é aí onde a gente chega, né, nessa dupla, tripla violência, porque também a gente percebe, né, esses olhares muitas vezes distintos para uma situação de violação de direitos, né? Como a criança negra é vista nesse cenário, como a criança não negra é vista e percebida pela sociedade, né? E pela própria legislação brasileira. E aí, eu falando isso, eu já vou fechar aqui essa minha fala nesse sentido, né? Porque se nós observarmos, assim, do ponto de vista histórico, nós temos e tivemos tratamentos diferenciados também no nosso país, né, em relação às diferentes infâncias. Se nós observarmos em relação a toda essa exploração de mão de obra infantil, né, no processo de industrialização, né, nós vamos ver que isso desencadeou uma reação social, né, e a própria construção da legislação trabalhista, os parâmetros, né, de idade mínima para o trabalho e uma perspectiva, né, de proibição do trabalho infantil, ou seja, enxergando, né, essas graves violências, essas graves violações de direitos das crianças e adolescentes e buscando também essa proteção legislativa. Quando a gente faz esse olhar para a situação desse trabalho infantil arraigado, né, na condição ali escravocrata, nós vamos ver que a legislação que se seguiu, que foram os códigos de menores, ela penalizou essas infâncias, né, essas infâncias que foram num pós-abolição também, colocadas, né, numa condição de não acesso a direitos, né, a direitos fundamentais como educação, moradia e o trabalho da população adulta, foi deixada à própria sorte, né, lutando pela sua sobrevivência e manutenção, e essas condutas, ao invés de receberem uma proteção do Estado, elas foram penalizadas, né, elas foram penalizadas com todo o aparato, né, de apreensão de adolescentes e aquela parte da legislação que a gente conhece, quando surgem os termos, né, menor abandonado, menor delinquente, né, o menor, não se usa essa expressão, inclusive, né, menor, por estar associada a essa condição e a essa figura estigmatizada, né, das crianças em situação de rua, que eram tratadas como menores lá nesse período pós-abolição, e que se a gente parar para olhar ao redor, né, infelizmente, lamentavelmente, são condições que ainda se perpetuam, né, e atingem massivamente as crianças e adolescentes negras. E teve uma mudança, Bruna, um minutinho, eu vou continuar aqui nessa parte histórica.
teve uma mudança na forma do trabalho ou no tipo de ocupação que essas crianças e esses adolescentes tinham e têm com esse percurso histórico, do que era e do que é hoje? Imagino que o crescimento das cidades tenha mudado um pouco essa natureza, né? Sim. Bom, vamos lá. No âmbito de atividades empresariais mais organizadas, né, houve uma mudança, sim, porque a própria construção, né, da legislação, o avanço legislativo em relação à proteção da criança e do adolescente, aí é importante dizer que nós temos uma Constituição Federal, né, democrática, em 1988, que surge da luta dos movimentos sociais, inclusive dos movimentos da infância, inclusive com a participação expressiva das crianças e adolescentes em situação de rua naquele momento, né, que formavam um movimento nacional muito importante, o movimento nacional dos meninos e meninas de rua, né? E aí é importante dizer que nós temos uma legislação hoje que assegura a proteção integral a todas as crianças e adolescentes, trazendo para o Estado, a família e a sociedade a responsabilidade em assegurar esses direitos fundamentais, né? Essa é a nossa legislação, é muito importante esse avanço legislativo. Contudo, em termos de realidade social, né, acontece isso que a Bruna estava colocando, né? Quem são as crianças que realmente têm, né, assegurada essa proteção integral? E quem são as crianças que estão e continuam em situação de violação de direitos? Dito isso, aí a gente pode enxergar essas mudanças em relação ao trabalho infantil, né? Como a nossa legislação passou por avanços, é muito mais difícil você encontrar situações de trabalho infantil na atividade empresarial de forma assim explícita, né? Mas mesmo assim você encontra. Muitas vezes ela está cobertada, ela está velada, ela acontece no âmbito de uma cadeia econômica de produção, né, onde você não enxerga aquela empresa mais estruturada que se beneficia desse trabalho infantil, mas ela está se beneficiando de um trabalho que é transferido, né, de uma empresa para outra, que a gente chama de terceirização, quarteirização, até chegar naquela casinha lá na periferia, né, mais distante, na área rural, onde a família trabalha, a criança trabalha, no início do processo de produção. Então, esse trabalho acontece hoje nesse formato, né? O trabalho nas ruas, algo que vem historicamente, continua hoje em certa medida da mesma forma, talvez com algumas novidades, vamos dizer assim, por exemplo, crianças que fazem malabarismo, embora também sempre se teve, né, essa parte, vamos dizer, de, entre aspas, assim, atração também, né, de mexer com o público, de artistas de rua, tem uma relação com artistas de rua, né? Então, isso acho que também historicamente sempre teve, mas algumas vezes talvez não tenha sido visto como trabalho, né? O trabalho infantil doméstico que persiste, o trabalho na área rural é muito doloroso, né? Porque é onde nós temos a maior concentração de crianças com menos idade trabalhando. E os prejuízos são muito graves, né? São prejuízos à saúde que afetam, assim, né, toda a sua formação, a sua condição de vida. E é importante dizer também, né, nessa relativização que muitas vezes as pessoas fazem do trabalho, né, que são mitos isso de que o trabalho não prejudica ninguém, que não faz mal a ninguém, traz muitos prejuízos à formação, né, à saúde das crianças e adolescentes, se não naquela fase de vida, né, prejuízos que se apresentam depois, mas além disso, assim, um grande índice de acidentes, Bia, de acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes. Para vocês terem ideia, os últimos levantamentos do SINAM, que é o sistema do Ministério da Saúde que faz essa mensuração, né, apontou um total de 245 mortes de crianças e adolescentes ao longo de 12 anos. Isso significa dizer 2 vidas perdidas a cada mês.
de crianças e adolescentes em situação de trabalho, né? Então, assim, é uma condição muito grave, muito perversa, que produz e reproduz violências, racismo estrutural, outros tipos de discriminação, né, e de defesas de posturas, né, falas assim que são indefensáveis, né, que são inverdades reproduzidas. Vê que a gente está bem nesse momento, né, de reprodução de mitos, né, de pessoas públicas às vezes afirmarem inverdades que são produzidas e reproduzidas e que as pessoas passam a acreditar nelas, né? Então é muito importante essa conscientização sobre os efeitos perversos do trabalho infantil e o quanto é também violento e discriminatório quando se faz essa defesa, né, indiscriminada, mas que nós sabemos que se dirige àquelas infâncias mais vulneráveis, que historicamente são violentadas no nosso país. A Elisiane citou o caso dos meninos malabares, né? Estou aqui com o livro da Bruna, recém-lançado pela Panda. Nesse livro, ele aí, a Bruna e o Tiago fazem uma série de retratos de crianças que trabalham, e tem história de criança que faz malabares nas ruas, não sei se deu para ver, se ficou bom, essas fotos são lindas. E tem histórias muito... todas são dramáticas, mas acho que tem algumas que mexem mais, né? História de criança fazendo limpeza de túmulo, né? Tem umas situações muito difíceis de imaginar para uma criança se deparando com isso, né? Eu queria, Bruna, que você contasse um pouco do livro, né? De como que foi produzi-lo e como que esse contato quando você vai conversar com uma criança. Ela tem... lógico que ela não tem a dimensão do que está acontecendo com ela, né? Mas existe algum nível de consciência de que isso é uma violação de um direito? Como é que funciona isso nessa tua experiência de fazer o livro? Sim, pois é. Esse livro, na verdade, ele é fruto de uma pesquisa que começou em 2016, quando também a minha história se cruza com a história da doutora Elisiane, porque foi quando eu comecei a escrever para um projeto que na época se chamava Rede Peteca Chega de Trabalho Infantil, da Cidade Escola Aprendiz, que é uma organização da sociedade civil de São Paulo. E hoje esse projeto ele passou por uma transformação e ele leva o nome de Criança Livre de Trabalho Infantil, transformação da qual a doutora Elisiane realizou também parceria conosco no âmbito do Ministério Público do Trabalho e também do Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, nos provocando justamente a essa reflexão a respeito do impacto do racismo estrutural no trabalho infantil e todas as considerações que estão sendo feitas aqui hoje. Essas conversas, elas também surgiram ali, muito a partir da iniciativa da doutora Elisiane no Fórum Paulista, do qual nós fazemos parte, o projeto Criança Livre de Trabalho Infantil faz parte. Atualmente eu sou gestora desse projeto. Então, atualmente o projeto, além de falar sobre trabalho infantil, também tem um eixo de educação antirracista. Então, só explicando esse contexto, lá em 2016, quando surgiu esse projeto, a doutora Elisiane já era minha fonte, nós começamos a refletir sobre a importância de retratar essas infâncias, porque muitas vezes no jornalismo a gente faz reportagens muito declaratórias, consultando especialistas, trazendo números, pesquisas, mas falta muitas vezes, né, Bia, essa humanização, falta a história ali da vida real. E a gente sabe também que muitas vezes falar em números, em análises, em estimativas, muitas vezes não é isso que sensibiliza o leitor. Às vezes uma história aproxima muito mais alguém do tema do que um número. A gente pode dizer que milhões de crianças e adolescentes passam por essa situação, mas de repente quando a gente conta a história de um adolescente que trabalha limpando túmulos,
no Dia de Finados, eu acho que quando a história chega pelo sensível, ela é capaz de tocar de uma outra maneira em um país, como foi muito bem explicado até o momento, em que grande parte da população reproduz esses mitos do trabalho infantil. Então, quando em 2016 nós decidimos retratar as formas de trabalho infantil, eu já conhecia, já tinha amizade com o Tiago Queiroz Luciano, que é um fotojornalista que trabalha no Estadão, e ele havia feito, no ano anterior, algumas fotos de meninos que se pintavam de prateado para pedir dinheiro e também fazer malabares nas ruas. E ele tinha feito essas fotos, eu tinha visto em uma reportagem publicada no jornal, e aí quando a gente começou o projeto e pensou em retratar essas faces do trabalho infantil, embora nós não mostremos os rostos, né? Faces como modo de dizer, porque nas fotos a gente não mostra os rostos das crianças, com o objetivo de preservar a identidade delas. Então, quando a gente começou a fazer essa pesquisa sobre algumas das piores formas de trabalho infantil, eu convidei o Tiago para fazer esses registros comigo. Então, os primeiros textos sobre essas formas de trabalho infantil, eles foram publicados no projeto, que hoje leva o nome de Criança Livre de Trabalho Infantil, com esse objetivo justamente de tocar as pessoas, de contar essas histórias, de dar visibilidade a essas infâncias tão invisíveis. Então, esse foi o nosso objetivo. Aí, no meio do caminho, mais ou menos há 2 anos, nós percebemos que nós tínhamos ali um material rico e até, de certa forma, inédito, porque quando você pesquisa fotos de trabalho infantil, muitas vezes você encontra ou fotos de outros países ou fotos das violações aqui no Brasil, mas mostrando os rostos, e nós percebemos que nós tínhamos um material ali bastante rico em termos de retrato de diversas formas de trabalho infantil, preservando as crianças. E aí surgiu a ideia de consolidar todas essas histórias num livro, e assim surgiu Meninos Malabares, Retratos do Trabalho Infantil no Brasil, que foi lançado agora no mês de junho, e nós depois também apuramos muitas outras histórias inéditas no livro, que não haviam sido publicadas anteriormente no projeto, e fechamos aí, são 10 histórias, 10 formas de trabalho infantil. Depois, ao final do livro, nós temos uma história de uma família que está conseguindo romper o ciclo do trabalho infantil, e também alguns dados e análises para contextualização. Então, foi assim que surgiu o livro. E essa história que você mencionou do trabalho infantil nos cemitérios, realmente é bastante chocante. Quando a gente vê ali também as fotos e quando lê ali a história, é muito contrastante com a ideia de infância. Foi um dia de finados, eu lembro que estava um dia muito quente, assim, e aí os meninos eles vão para os cemitérios nessas datas, também Dia dos Pais, Dia das Mães, outras datas, para lavar os túmulos e venderem também velas e flores. E ali aquele retrato daquele dia mostra muito essa vulnerabilidade. E isso é curioso, Bia, porque quando a gente fala dessas causas, consequências do trabalho infantil, quando você vai para a história real, você vê tudo ali se concretizando na sua frente. Você pergunta se a criança está trabalhando, está estudando, não está estudando. Nesse capítulo específico, um menino machucou a mão quando ele foi tentar limpar uma portinha de um túmulo. E a pessoa que havia o contratado ficou brava ainda com ele, porque ele acabou quebrando a portinha do túmulo, mas ele se machucou. Então, eu lembro que foi um dia que eu fiquei muito, assim, impactada, justamente por ter ali na minha frente, né, o acidente de trabalho, a exclusão escolar, a gravidez na adolescência, relatos de adolescentes que já eram pais, todas essas causas e consequências do trabalho infantil registradas ali numa cena de um dia. E quando a gente aborda essas crianças, esses adolescentes, na verdade, a gente teve 2 caminhos ali de apuração.
No caso do trabalho infantil nas ruas, a gente precisou realizar essa abordagem mesmo, muitas vezes identificando em qual região da cidade aquelas crianças ou adolescentes estavam trabalhando, e aí nós realizamos algumas visitas, buscando construir algum tipo de vínculo. A gente explicava, né, que a gente estava realizando um projeto no âmbito ainda de uma organização social, então compartilhava de uma maneira muito honesta o nosso projeto, tanto do livro, quanto quando ainda era uma apuração para o projeto Criança Livre, de trabalho infantil. Então, nós dividíamos esse projeto com eles, lógico que numa linguagem acessível, e eles entendiam, eles sabem que eles estão em uma condição ali de vulnerabilidade, de certa forma eles têm essa consciência e eles conversam, né? Eles falam que não conseguem ir para a escola muitas vezes porque estão cansados. Um dos meninos, por exemplo, desse capítulo do cemitério, durante a semana ele pedia dinheiro no metrô. Então, ele foi o menino que falou muito abertamente para a gente: eu estou matriculado na escola, isso foi antes da pandemia, mas eu fico muito cansado, eu acabo faltando. Então, existe ali um sonho também, sabe? No capítulo do lixão, também tem uma outra passagem bastante marcante do livro, porque tem uma menina de 10 anos que o sonho dela é ser médica. Então, quando uma criança de 10 anos te diz isso num contexto totalmente insalubre, quer dizer, essa menina ela mora numa comunidade, numa casa assim, praticamente sem estrutura nenhuma, na casa dela, logo ao lado passa um córrego a céu aberto, sem acesso a saneamento básico, enfim, uma casa quase sem janela, né? Aquelas condições precárias, com o descarte irregular do lixo logo no quintal da casa, e aí você diz que o sonho dessa criança é ser médica. Realmente isso mexe muito com a gente, porque existe uma consciência, eles sabem que eles deveriam estar numa outra condição, mas ao mesmo tempo existe um sonho, muitas vezes, um desejo até de que isso seja diferente. Mas, lógico, o que eu percebo também nas apurações, e aí quando a gente acessava as famílias, a gente ia, na maioria das vezes, acompanhados por pessoas da comunidade. Então, ou alguém da comunidade, ou algum líder comunitário de alguma organização da sociedade civil que atue naquele território. A gente sempre teve esse cuidado de aproximação com a família, até mesmo para não revitimizar. É muito complicado você chegar a essas pessoas, de repente abrir uma ferida e ir embora, sabe? A gente nunca acreditou que esse seria o caminho. Então, a gente sempre buscou fazer essa abordagem, essa apuração de uma maneira muito cautelosa, conversando, dialogando, mas sem também... quer dizer, tomando todos os cuidados, né, para não vulnerabilizar ainda mais essa família. Mas, até para concluir, quando a gente acessa essas realidades, no caso dos perfis em que a gente foi até as casas, as propriedades familiares, como trabalho infantil no campo, que ocorria numa plantação de palmito familiar, a gente percebe que, ao mesmo tempo que a família gostaria que fosse diferente e conversa com você entendendo, sim, o que você está dizendo, ao mesmo tempo, muitas vezes não existe uma total consciência a respeito das consequências do trabalho infantil, porque como eu mencionei, os pais geralmente também passaram por essa situação do trabalho infantil. E aí, quando o filho está naquela condição, muitas vezes o pai ou a mãe acham até que estão fazendo o melhor para proteger o seu filho até de outras realidades. Tem um capítulo de um menino que trabalha numa lanchonete e a mãe, o grande medo dela é que o filho se envolva no tráfico de drogas, que também é considerado uma das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho. Então, ali na rua, onde a família tem a lanchonete, logo
à frente, assim, nas proximidades, você percebe que existem muitos adolescentes trabalhando ali, vendendo maconha. Então, o grande desespero dessa mãe é que o menino entrasse para o tráfico. Então, ela entende que ele trabalhando na lanchonete, mesmo que o dia inteiro e aos finais de semana, ela entende que essa é uma forma de protegê-lo. Então, não só as pessoas, as famílias que não são vítimas do trabalho infantil e reproduzem esses mitos, mas muitas vezes as próprias vítimas não têm consciência do tamanho da violação da qual elas sofrem. Por isso que nós acreditamos que o livro, e um dos nossos objetivos é que ele chegue às escolas também, também seja uma ferramenta de conscientização para mostrar de fato o que é o trabalho infantil. Para além da gente dizer qual é a idade mínima permitida, é muito comum a gente abordar o tema e as pessoas relativizarem. Ah, poxa, mas qual é o problema? Mas e se for só um pouquinho? Enfim, essa relativização da violência. Quando a gente lê essas histórias, eu acho que eu tenho percebido isso com o livro, sabe? Pessoas que até defendiam o trabalho infantil, quando se deparam com essas histórias, acabam se desconstruindo. Então, eu acredito que o livro ele possa ser uma ferramenta, espero que seja, tanto para as famílias mais privilegiadas, de desconstrução mesmo dessa cultura muito arraigada, quanto também até para, no caso, assim, o livro chegando às escolas, por exemplo, a própria conscientização das famílias que são vítimas da violação. Aparece no discurso de vocês duas essa questão dos mitos, né? De que o trabalho enobrece, de que é melhor estar trabalhando do que estar na rua, de que, de alguma forma, o trabalho pode afastar as crianças de outros tipos de violência. Como que surge isso, Elisiane? E a quem interessa esse discurso? Então, eu acho que um pouco eu já falei, né, Bia? Nesse processo histórico, a gente tem uma legitimação do trabalho pelo próprio Estado, quando a gente pensa na legislação, por exemplo, eu vou voltar lá naquela questão do pós-abolição, né? O que acontece quando se formalmente, né, se rompe com o sistema escravista e se deixa a população negra massiva no país, né, maior parte naquele momento, mais de 60% da população negra, quando começa daí o processo, né, de branqueamento, com a vinda dos imigrantes para assumir os postos formais de trabalho, né? E o que acontece com a população negra? Se mantém sem condições de moradia e de trabalho, nas ruas e nas mesmas funções de antes, ou seja, principalmente no trabalho doméstico e rural, né? Isso acontece também com crianças e adolescentes. O que o Estado traz como própria construção legislativa para essas crianças? Olha, crianças chamadas pela legislação de menores abandonados podem ser apreendidos, é exatamente esse o termo da legislação à época, 1927, podem ser apreendidos pelo Estado e depositados, vejam como continuam sendo tratados, né, como coisas, né, e depositados em colônias agrícolas, colônias industriais, entidades assistenciais. Para quê? Para continuarem trabalhando gratuitamente para o próprio Estado. Ou seja, o próprio Estado utiliza o trabalho como um mecanismo chamado de correção de comportamentos, entre aspas, né, tudo que nós estamos falando. Ou seja, isso é uma perpetuação da desumanização, né, dos corpos negros, das infâncias negras, penalizando, né, mais uma vez, a ausência de políticas sociais do Estado, penalizando condutas e já iniciando um processo de encarceramento, inclusive, né, neste período. Isso depois vai se desdobrar no segundo Código de Menores, década de 70, onde surgem as antigas FEBEMs, né, já num contexto também, né, de uma massiva, expressiva população infantil, né, nestes centros aí, nessas fundações, sofrendo todos os tipos de violência, né?
E isso se modifica, estou falando em termos de legislação, né? Quando nós temos uma ruptura daí de um sistema, né, de um processo ali que vínhamos numa tentativa de redemocratização com a nossa Constituição Federal de 88, que traz um novo cenário para as infâncias. E aí o nosso desafio de tentar avançar agora em termos práticos, fazer com que realmente essa legislação assegure de forma efetiva essa proteção que traz. Mas por que eu revisitei a legislação? Para mostrar que o próprio Estado, na legislação, penalizou e disseminou essa ideia de que o trabalho era importante para corrigir comportamentos indesejados, vamos dizer assim, ou tratando, né, trazendo o trabalho como uma forma de aprendizado, né? Esse foi um dos mitos que se construiu e que é direcionado praticamente, assim, em sua integralidade, às infâncias negras. Um outro mito que se construiu foi, neste processo de industrialização, nessa mão de obra migrante também, de perpetuar nessa condição de exploração no trabalho para a classe trabalhadora, né, para a população economicamente em condições, né, mais desfavoráveis, mas vamos falar assim, classe trabalhadora, olha, o trabalho, né, é uma forma de ascender socialmente, vamos pensar assim, né, a chegar em determinados lugares, e de fato, claro, não estou falando, né, vamos entender, né, e é claro que o trabalho é importante, é um direito social, e é importante para a sociabilidade, né, e para todos nós, como nas suas na sua construção, né, como ser humano, mas assim, mas de que trabalho nós estamos falando? Essa que é a questão, né? Qual é esse trabalho que dignifica? Não é todo e qualquer trabalho, não é uma situação de violência no trabalho, não é uma situação de opressão no trabalho, né? Não é uma situação de um trabalho inseguro. A OIT usa muito a expressão trabalho decente, né? Então, seja como queiramos denominar esse trabalho, né? Ou o trabalho que não é decente, ou o trabalho que não é digno, não, o trabalho com direitos, o trabalho na idade própria, né? O trabalho com segurança, né? E não o trabalho em qualquer forma de opressão, de exploração, que trate pessoas, né, trabalhadoras, como se houvesse diferentes categorias de trabalhos, né? Então, assim, o trabalho deve ser valorizado e a idade precisa ser respeitada, porque não por acaso, né? Não por acaso essa idade é estabelecida. Então, assim, nós temos estudos científicos que demonstram a questão do desenvolvimento físico, da vulnerabilidade a acidentes, né, nas atividades laborais. Por exemplo, as crianças e adolescentes, elas sofrem o impacto do trabalho, né, traz assim 3 vezes mais, agrava em 3 vezes mais a condição para acidentes laborais em relação às pessoas adultas, né? Você tem um período da vida em que você está trabalhando suas potencialidades, suas habilidades, a sua formação emocional, né, a sua condição de sociabilidade. O trabalho infantil ele retira isso da criança e do adolescente também, né? Você assume responsabilidades muito muito cedo, né? Então você perde aquela fase também cognitiva, emocional, né, de construção dos afetos, da convivência com outras crianças. Então tudo isso vai gerar, além dos efeitos na construção individual do sujeito, essas outras situações de vulnerabilidade também, né, que a Bruna colocou, de abrir portas para outras formas de violência, né? E aí, resumindo, a quem interessa, me parece que interessa todo esse sistema, tanto em relação, né, uma perspectiva de dominação capitalista, né, vamos dizer assim, porque você vai disseminando essa cultura que é uma ideologia, né? Você vai reproduzindo essa ideologia de trabalho como aprendizado, que não é o trabalho indiscriminado que é o aprendizado, e sim a profissionalização, que é um direito, está previsto também na nossa legislação, né? Você dissemina também esse pensamento de que o trabalho seria uma resposta
a questões, né, relacionadas à criminalidade, e que não tem absolutamente relação com isso, né? O que nós precisamos aí são de políticas públicas. Então, na verdade, isso é uma forma do Estado se eximir da sua responsabilidade em assegurar políticas públicas a toda a população, especialmente a população mais vulnerável, e se nós pensarmos ainda em relação à população negra, de se eximir, inclusive, da sua responsabilidade em relação a toda a violência, né, que foi praticada nesse país, na sua formação, em relação à nossa população negra. Então, me parece que é isso, é uma forma de tentar Estado e sociedade se eximir de suas responsabilidades em assegurar políticas públicas, uma vida digna e trabalho para a população. E aí, só para fechar esse pensamento, falando das políticas públicas, né, é importante a gente entender isso também, que para enfrentar o trabalho infantil, nós precisamos de que esse sistema todo de direitos fundamentais ele esteja funcionando e assegurado, né, a população brasileira. Então, quando a gente está defendendo renda básica de cidadania, estamos, sim, incidindo para evitar e prevenir o trabalho infantil. Quando a gente combate o racismo estrutural, institucional, quando a gente fala sobre a educação antirracista, né, para que a lei seja implementada nas escolas e, com isso, você também consiga evitar os índices de evasão escolar. Nós estamos enfrentando o trabalho infantil, né? Quando nós defendemos políticas de igualdade de gênero, nós estamos também enfrentando o trabalho infantil, porque é uma situação, a meu ver, é muito mais consequência do que causa, né? Muito mais consequência da falta de políticas sociais e dos tratamentos desiguais, né, historicamente, sistematicamente, dados à população brasileira, né, ao longo dos anos, e que vai trazendo essas desvantagens históricas e essa naturalização das violações de direitos que sempre atingem aquelas mesmas pessoas, aqueles mesmos grupos vulneráveis, né, e com os quais nós convivemos ao longo dos anos como se realmente fosse natural ou como se essa desigualdade social não tivesse uma causa, né? Porque a própria desigualdade social ela é decorrente também de um processo de formação da sociedade brasileira desigual, onde racialmente, né, uma desigualdade racial produziu e reproduziu também essa desigualdade social que nós temos hoje. Não por acaso, a maior parte da população hoje em condição de pobreza absoluta ou extrema é negra, né? Então, nós não temos como pensar também nas desigualdades sociais sem avaliar, sem analisar o processo de formação da sociedade brasileira e o racismo que produz, reproduz, né, e perpetua essas desigualdades na sociedade. Bruna, a Elisiane falou muito bem aí dessa questão do Estado, né? De como ele é fundamental tanto nessa articulação, né, dessa situação dramática que a gente tem em relação ao trabalho social, mas também como ele pode, por meio das suas políticas, combater, né? Você falou um pouco que traz o exemplo de uma família que está conseguindo quebrar essa lógica, né? O que existe, o que você conhece de trabalhos com as famílias para tentar resgatar as crianças e os adolescentes dessa situação? O que tem sido feito? O que tem de iniciativa legal? Sim, eu estou muito de acordo com a fala da doutora Elisiane, porque é um fato mesmo, assim, quando a gente fala de enfrentamento ao trabalho infantil, a gente precisa falar de promoção das políticas públicas intersetoriais. Não existe uma bala de prata para erradicar o trabalho infantil, a gente precisa realmente da atuação do Estado em diversos eixos. Então, de uma promoção da educação integral, de uma escola integral, não só em tempo integral, mas considerando a integralidade, né, do seu estudante, do seu aluno,
principalmente agora no período de pandemia, a gente vem acompanhando muito a discussão no âmbito da educação sobre a exclusão escolar, que caminha muito junto também com o trabalho infantil. A gente tem um estudo do Unicef que mostra o aumento da exclusão escolar. Nós temos já 5 milhões de crianças e adolescentes sem acesso à educação, que é um número equivalente aos anos 2000, ou seja, nós regredimos 20 anos nos dados aí de acesso à educação no nosso país. Então, é até difícil, nesse momento de pandemia, a gente ter um discurso otimista sobre o que está sendo feito, porque, na verdade, a gente vive um momento de agravamento dessas violações. A gente não tem nenhum dado específico sobre o aumento do trabalho infantil no Brasil, mas saiu uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, também no mês de junho, que apontou o aumento em mais de 8 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no mundo. E nós temos também uma pesquisa que apontou um aumento durante o primeiro semestre, 3 meses do primeiro semestre do ano passado, em 26% do trabalho infantil em São Paulo. Então, esses e outros indicadores apontam realmente para uma situação de crise humanitária, dados também em relação à fome, as pessoas estão em insegurança alimentar, mais de 50% da população brasileira não sabe se vai ter alimento no dia seguinte. Então, quando a gente fala disso tudo, dessa grande crise humanitária que nós estamos vivendo, a gente percebe que o trabalho infantil realmente ele faz parte disso, mas, como a gente vem conversando aqui, é consequência de toda uma estrutura. Essa família, especificamente, que a gente trouxe no fim do livro, foi um perfil de antes da pandemia, mas é um caso que ilustra bem esse ciclo, porque uma das mães dessa família, ela foi abordada pela equipe da assistência social. Existe um programa que se chama PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, né, que é um programa nacional pela prevenção e erradicação do trabalho infantil, e esse programa ele é executado pelos municípios. Então, dentro do sistema ali da rede de proteção da assistência social, existe uma equipe ainda no Jardim Ângela, que é o território onde essa família mora, e essa equipe do PET identificou que uma mãe estava trabalhando junto com o filho na reciclagem e realizou a abordagem. Então, quando essa abordagem é realizada, que esse é o serviço realizado pelo município, a equipe dos orientadores socioeducativos a equipe conversa com a família e busca soluções para aquela situação dentro das políticas públicas existentes. Então, nesse caso, a equipe do SEAS passou a realizar visita à casa dessas mulheres, porque era uma família de mães também, né? Era a avó que tinha filhos de várias idades, então ela tinha as filhas mais velhas, com mais de 20 anos, que já tinham filhos e também tinham um filho pequeno. Então, ela e as filhas e todas as crianças ali daquela casa passaram a receber essa visita e a assistência social realizou um processo de conscientização, de conversa mesmo com essas mães sobre a importância das crianças estarem na escola e não trabalharem. Essas mães também trabalharam desde muito cedo, que é o ciclo, é a ilustração do ciclo que nós estamos mencionando. A avó veio do Nordeste trabalhar numa casa de família, ou seja, no trabalho infantil doméstico. Ela não estudava, ela veio adolescente, ficava ali no quartinho dos fundos, o que as pessoas chamam, né, de quartinho da empregada, que na verdade é um absurdo, né, a gente se deparar com esse tipo de trabalho, que, enfim, é uma senzala, né, contemporânea. Então, essa menina, que hoje é a avó, veio trabalhar do Nordeste, ainda na adolescência, nesse quartinho, e parou de estudar e trabalhou anos e anos para uma casa de família, saiu dessa casa de família, teve as filhas trabalhavam vendendo churrasquinho na porta de estádio, pararam de trabalhar, também foram mães muito cedo, na faixa ali dos 25 anos, já tinham 2, 3 filhos cada uma,
Então, estavam desempregadas, não concluíram o ensino médio, não se profissionalizaram, e aí, quando a assistência social chega a essa família, faz esse trabalho de conscientização, e é muito interessante, porque uma mãe, especificamente, que eu conversei, ela tinha uma lucidez muito grande sobre aquela situação. Ela realmente compreendeu o que aconteceu na história dela. Ela até diz, no livro a gente traz isso, que ela não gostaria que a filha dela fosse mãe tão cedo, que ela quer que os filhos dela estudem, tenham a oportunidade de escolher uma profissão, conhecer um parceiro, e só depois, mais velhos, optem por ter filhos ou não. Então, ela tinha uma lucidez muito grande. E, em relação a esse caso específico, a família não recebia Bolsa Família, desconhecia que tinha esse direito, então a rede de assistência realizou o cadastro dessa família no CadÚnico, que é o sistema, né, de cadastro para ter acesso a esses programas de transferência de renda, e essa família passou a receber o Bolsa Família. E as crianças voltaram a frequentar a escola, e também foram inscritas em atividades no contraturno escolar em centros da prefeitura que realizam esse tipo de atividade. Então, elas passavam o dia ali na escola ou em algum centro do contraturno escolar. Então, existem, né, esses programas, existe esse programa nacional, existem programas de transferência de renda como Bolsa Família, existe a Lei do Aprendiz, que promove o trabalho protegido, na verdade, conciliando a educação e o trabalho para adolescentes a partir de 14 anos. Então, a gente sabe que grande parte das crianças e adolescentes que trabalham hoje no Brasil, mais de 70%, têm entre 14 e 17 anos e poderiam trabalhar como aprendizes, mas, infelizmente, os últimos dados que nós temos de antes da pandemia, não sei se a doutora Elisiane tem alguma atualização disso, mas já nos mostravam que as empresas não cumpriam essas cotas de aprendizagem. No Brasil, nós utilizávamos menos da metade do potencial de vagas de aprendizes. Então, existem sim, né, essas políticas públicas, a gente vem ali desde os anos 90, com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que no mês de julho agora faz aniversário, vai completar 31 anos, e também com a nossa Constituição Federal de 1988, a gente vem nessa luta, né, pela promoção dos direitos de crianças e adolescentes, e hoje existem sim essas políticas públicas, mas ainda insuficientes, ainda, infelizmente, o ECA não implementado na sua totalidade, porque quando a gente conversa com uma família, a gente percebe que a criança, muitas vezes, ela consegue ali no dia, no farol, 100, 150 reais. Um adolescente aliciado pelo tráfico de drogas, ele pode chegar a conseguir R$1.000 num dia. Então, quando a gente aborda essa família e traz como uma porta de saída, de repente, um programa de transferência de renda, que é super importante e tem toda a sua relevância e mérito, mas que vai ser uma renda de R$250 por mês, a gente percebe que muitas vezes esse trabalho de conscientização, de desnaturalização do trabalho infantil, ele é insuficiente se ele não vir acompanhado de uma estrutura mesmo para que essas famílias consigam sair dessa situação, que passa inclusive pela empregabilidade dos pais, dia digna, enfim, pela renda mínima, como a doutora Elisiane mencionou, por uma educação de qualidade, enfim, são muitas as frentes aí que a gente precisa atuar de uma maneira intersetorial para conseguir enfrentar o trabalho infantil. Doutora Elisiane, acho que a Bruna entrou um pouco nesse assunto, né? Mas queria perguntar para você também. Quais que são os obstáculos que a gente tem hoje para combater o trabalho infantil, né? Essa questão a questão educacional, vocês citaram, a questão da empregabilidade dos pais, né? Que a Bruna citou. O que mais você considera que hoje é desafio para a gente? Então, eu acho que a gente tem um cenário nacional, né, muito difícil de
agravamento, recrudescimento das políticas públicas de forma geral, que inevitavelmente vai afetar, né, a questão da inserção precoce no trabalho. No momento que a gente tem índices de desemprego muito altos, que nós temos uma precarização maior do trabalho da população adulta, as crianças se tornam mais vulneráveis, né, a trabalhar para contribuir na renda familiar, né, na complementação de renda. Então, o primeiro desafio é esse, da política nacional. Um outro desafio que nós temos, que a gente falou bastante aqui todo esse tempo, né, essa questão dessa ideologia disseminada na sociedade. Eu acho que, nesse aspecto, a gente já vem trabalhando bastante, vem conseguindo desconstruir alguns mitos, né? Mas, assim, sempre é importante trazer, né, essa informação muito presente, né? E informação, até falo informação mesmo, né? Porque eu acho que é importante mostrar os dados de realidade, mostrar as histórias, como a Bruna estava falando, né, no livro, onde ela traz, mostrar essas análises que fazem essa conexão, né, com o passado histórico, com as formas de produção, reprodução do racismo, como isso afeta o trabalho infantil, não é algo também dissociado disso, né? Então, cada vez que a gente avança nesse sentido, maior a possibilidade de efetividade também nas políticas, né? Porque, assim como nós falamos, elas precisam ser intersetoriais, ou seja, abranger políticas de saúde, educação, cultura, lazer, geração de trabalho e renda para a população adulta, profissionalização de adolescentes, mas, além disso, precisam ser interseccionais, né? Considerando questões de gênero, classe e raça, inevitavelmente, né? Aqui no Brasil. Então, este é um outro desafio, né? Um desafio muito grande, acho, para nós, como Estado brasileiro, na questão do trabalho infantil, mas a tudo relacionado a este também, eu acho que é a questão, sim, da educação, mas aí falo não só naquele sentido daquele discurso, sabe? Cria lugar de criança na escola. Sim, é na escola, e é na cultura, e é no esporte, mas eu falo assim da educação de uma forma mais ampla e crítica, no sentido de realmente assegurar, oportunizar, né? Oportunizar esse lugar dos sonhos que a gente estava falando, né? De que essa menina, nessa situação tão perversa, né? Talvez tão difícil conseguir virar a chave de realidade naquele cenário que talvez seja o mais dentro de um abismo, né? Talvez seja um dos maiores abismos considerar essa situação do lixão. Eu já fiz inspeção em lixão, é uma coisa assim, só quem sabe, só estando ali naquele local para ter uma noção do que é uma coisa assim completamente fora de qualquer cenário imaginável de realidade, o cheiro, as condições perigosas, o cenário todo, né, dos resíduos com animais, assim, com pessoas, uma coisa assim muito, muito violenta. Então, imagina você pegar essas duas referências, né, o lixão e o sonho da medicina. Então, acho que esse é o nosso grande desafio, né, conseguir garantir que essa oportunidade desse sonho acontecer, que ele possa se realizar, né? Parece muito assim, não sei se idealista, né, ou falar isso, mas assim, quando eu falo de educação, é pensando num cenário de realidade, né, que escolas nós temos, e sabemos que as condições são diferentes, mas nós temos escolas nesse país, e nós temos escola, né, em cada canto, em cada localidade, em cada região. Então, assim, a gente conseguir, num esforço de sociedade, melhorar essas condições, né? Melhorar essas condições, seja junto com a comunidade, se não, além de cobrar do poder público, né? Mas assim, o que nós podemos fazer, o que cada um de nós pode fazer, né? O que cada um de nós pode fazer no seu entorno, o que cada um pode fazer para contribuir com os projetos sociais que estão acontecendo, né, em vários cantos do Brasil, que, aliás, é o que tem segurado nessa pandemia, né? Sobrevivência nas comunidades tem sido esse esforço coletivo
das próprias organizações coletivas dos territórios, né? Então, como a gente pode fortalecer os territórios e como a gente pode fazer algo no nosso entorno para que a gente realmente consiga mudar esse olhar, né? Trazer essa cultura de direitos. A gente se falou um pouco aqui também, antes ali no diálogo com a Bruna, sobre essa questão da consciência que os próprios adolescentes ou crianças ou famílias têm, né? Eu acho que eles têm em parte, sabe, Bruna? Porque, assim, às vezes, eles não têm consciência do quanto estão sendo violados em seus direitos. Às vezes, eles acham até mesmo que estão fazendo alguma coisa muito errada e serão punidos por isso, sabe? Então, eu acho assim que conseguir virar essa chave para fortalecer sujeito de direitos, né, para empoderar, né, para que cada um possa se atuar também com protagonismo e como a gente, né? Claro que é tudo muito complexo, mas eu acho que alguns projetos, e aí você falando antes de famílias e projetos existentes, né? Eu acho que alguns projetos eles já vêm caminhando nesse sentido, inclusive focados em literatura, né? Focados aí nos saraus, nas periferias, né? Nas comunidades, e eu acho que esse fortalecimento ele traz sim, ele vai trazendo mudanças, né? E ele vai trazendo resultados aí construídos com essa própria consciência de direitos, né? Então, acho que esse também é um desafio que a gente vem enfrentando cada vez mais, porque é através da luta, né, que a gente consegue transformar realidades, e a nossa história tem sido essa, né? Tem sido uma história de lutas constante. Então, acho que é isso, a gente mantém esses desafios também de luta social. É uma luta social, eu penso. Além de tudo que nós precisamos do ponto de vista institucional, do ponto de vista, né, de políticas ser efetivadas, existe um grande desafio aí de luta social por igualdade e justiça, né, por combate ao racismo, por direitos fundamentais, por trabalho digno para todos. É uma luta também por trabalho digno, né? Porque essa condição do trabalho infantil ela é decorrente de uma ausência de trabalho para a população adulta, de uma ausência de educação também, né, do ponto de vista de formação educacional para a população mais vulnerável. Então, acho que são esses os desafios, né? E aí a gente não pode só esquecer de falar também dessa responsabilidade social, responsabilidade da sociedade em relação ao setor privado, né? Ao setor de atividade econômica, porque é muito tranquilo também, confortável dizer, eu não exploro o trabalho infantil, mas assim, o quanto o impacto da sua atividade econômica, por exemplo, pode estar desencadeando o trabalho infantil no seu entorno, né? O quanto de empresas descumpre a lei da aprendizagem, que é uma estratégia também, né? A aprendizagem profissional é uma das estratégias para enfrentamento do trabalho infantil. Então, assim, tem uma responsabilidade empresarial aí também, precisa ser debatido, na verdade, a responsabilidade está aí, né? Mas, assim, exigida e também trazida mais para o centro do debate. Acho que é isso, trazida para o centro do debate. Ela normalmente não está ali no centro do debate do trabalho infantil, né? Ela é conversada mais assim como ações que estão ao redor, mas acho que também é uma questão central assim para avançarmos aí nessa perspectiva de desafios. Meninas, estamos chegando no fim do nosso tempo. Eu queria deixar um tempinho para vocês agradecerem, fazerem considerações finais. Vamos começar por você, Bruna. Vamos lá. Quero agradecer à Biblioteca Mário de Andrade por este convite, essa oportunidade. É uma honra estar aqui dividindo essa mesa, digamos assim, essa conversa, esse bate-papo com a Bia Reis e com a Elisiane Santos, pessoas por quem eu nutro uma admiração muito grande já, então muito bom poder partilhar desse momento. E eu acho que é isso, assim, nós estamos num contexto de muitas dificuldades, né, e do agravamento, infelizmente,
do trabalho infantil e de outras tantas violações de direitos. Então, eu concordo muito com a fala agora da doutora Elisiane sobre esse chamamento até para que todos e todas se envolvam no enfrentamento ao trabalho infantil, como eu ouvi outro dia, para que um dia esse assunto seja um bate-papo do ponto de ônibus, para que a gente possa tornar o trabalho infantil uma agenda da nossa sociedade, porque a gente sabe que no Brasil, muitas vezes a gente só consegue pautar a política pública quando existe uma demanda social. Então, enquanto o trabalho infantil não for um problema para a nossa sociedade, dificilmente a gente vai conseguir exigir respostas à altura da violação, respostas realmente que consigam enfrentar essa situação. E no finzinho do livro, a gente até tem ali uma seção, uma página de como ajudar a enfrentar o trabalho infantil. E com alguns encaminhamentos que nós já conversamos bastante hoje, mas que eu acho que podem ser uma luz de como nós, como sociedade, podemos nos envolver, sendo um consumidor consciente, sendo um empresário consciente, ou seja, não comprando de crianças, não fortalecendo empresas que explorem esse tipo de trabalho infantil, realizando a denúncia, porque a subnotificação ainda é um problema no nosso país, então realizando a denúncia, apoiando organizações que atuam no enfrentamento ao trabalho infantil. Então, apesar desse cenário todo de muita dificuldade, a gente tem caminho, sim, para enfrentar o trabalho infantil, e é importante que todos e todas nós, nos envolvemos nesse tema. Então, muito obrigada. Convido todo mundo a conhecer o livro Meninos Malabares e também o nosso projeto Criança Livre de Trabalho Infantil. E é isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, Bruna. Doutora Elisiane. Bom, eu queria, como mensagem final, assim, reforçar, né, isso que já falei antes, sobre nos engajarmos, né, todos, todas, todes, é necessário, né, essa consciência, essa participação de cada um, né, no seu papel como sujeito social. A gente não pode perder, né, a nossa capacidade de nos indignarmos, ou seja, essa naturalização, né, ela não pode persistir, esse olhar tem que estar atento a cada um, a cada uma. A gente não pode perder essa capacidade de indignação e também de sonhar, né, e de fazer isso com ação. Então, acho que é nesse sentido, como a Bruna falou também, a gente tem os canais de denúncia. Quando a denúncia de trabalho infantil ela chega na rede de proteção, né, o que acontece é a responsabilização, seja do Estado por omissão nas políticas públicas, então no sentido de exigir as políticas públicas, ou em relação a uma rede, uma atividade econômica que se beneficia dessa situação, né? Então eu sempre falo isso porque assim, o olhar é de proteção às famílias, né? As famílias elas são encaminhadas para os serviços socioassistenciais, por isso é muito importante que as denúncias cheguem. Tem um número nacional, que eu disse que 100, que recebe esse tipo de denúncias, o site do Ministério Público do Trabalho também, que é o www.mpt.mp.br. E eu acredito muito na educação antirracista como uma estratégia de enfrentamento ao trabalho infantil, na literatura também, na promoção, né, desses espaços de debate, de atividades comunitárias, né, em todos os projetos de educação popular. Aí vou falar bem rapidamente também do livro, que no meu livro também eu trago no último capítulo como estratégia para enfrentamento esse fortalecimento da educação popular e da cultura de direitos, né, como uma estratégia. E o livro Crianças Invisíveis, Trabalho Infantil e Racismo no Brasil, além dos sites, né, de Amazon e outros, ele pode ser baixado em PDF também no site da editora Diálogo Freiriano. E é isso, agradeço muito pela oportunidade, por estar compartilhando, né, dessas reflexões com Bruna, com você, Bia, e agradeço o convite da Biblioteca Mário de Andrade, espero que a gente possa
em algum tempo desta nossa história, falar sobre isso como passado, sabe, Bruna? Mais do que ainda falar no nosso cotidiano, eu espero e acredito que a gente consiga chegar, sim, num cenário que pode parecer, né, de utopia, mas como disse nosso querido Eduardo Galeano, né, o que seria que a utopia é o que nos faz caminhar, né? Então a gente precisa dela para seguir nesse enfrentamento, para conseguir um dia chegar no momento de falar desse grave problema social como um problema do passado. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Elisiane, obrigada, Bruna, obrigada a todos e todas vocês que nos acompanharam até aqui, obrigada, Biblioteca Mário de Andrade, por abrir um espaço para uma discussão tão importante. Até a próxima.